A paz do Senhor, queridos, quero compartilhar com vocês dois textos. O primeiro deles está em Lucas, capítulo 8, do verso 43 ao 48, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. E o texto nos fala que uma certa mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens procurando os médicos e que por nenhum deles havia sido curada. A Bíblia nos fala que esta mulher, chegando-se por detrás da orla da veste do Senhor Jesus Cristo, tocou na sua orla e logo a sua hemorragia estancou. E depois o Senhor Jesus Cristo parou e perguntou para aqueles que estavam em sua volta: quem é que me tocou? E depois Pedro chegou para o Senhor e lhe disse: Mestre, a multidão te aperta e te pressiona e tu perguntas quem é que te tocou? E logo depois o Senhor respondeu: porque bem conheci que de mim saiu o poder. E logo aquela mulher, vendo-se que não poderia mais se ocultar diante de todos, foi e se prostrou aos pés do Senhor e lhe disse, para ele e para todos, por que causa ela havia tocado na veste do Senhor e logo como fora curada da sua hemorragia. Aleluia! E depois o Senhor Jesus Cristo chegou para aquela mulher e lhe disse: filha, tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Meus amados, e esse texto aqui, queridos, é muito conhecido porque fala acerca deste grande milagre que aconteceu na vida daquela mulher. Aquela mulher já havia sofrido, queridos, 12 anos com uma hemorragia que não estancava, não cessava. E aquela mulher, queridos, ela passava por situações cada vez piores, tanto quanto na sua vida financeira, porque já havia gasto todos os seus bens com os médicos e que por nenhum deles havia sido curada, como também na sua questão da própria saúde física, com certeza emocional e espiritual também. Aquela mulher estava cada vez mais debilitada, estava indo à beira da ruína. Aquela mulher vivia ali, queridos, numa situação muito triste, porque além de ser mulher, que era num contexto difícil para as mulheres, imagine você, queridos, uma mulher passando por uma situação dessa. Se uma mulher quando passa por um período aí menstrual, de 5 dias, 4 dias, já é difícil, quanto mais para uma mulher que passou 12 anos sofrendo com uma hemorragia. Talvez a medicina poderia atribuir a essa doença a endometriose profunda, mas o fato é que esta mulher sofreu durante 12 anos com uma hemorragia, e esta mulher, queridos, ela gastou todos os seus bens e vivia numa situação cada vez mais difícil, mais complicada. Então, queridos, um dia ela tomou a decisão certa, ela buscou a pessoa certa, ela se prostrou aos pés da pessoa certa, e ela foi por detrás da orla do Senhor Jesus Cristo e tocou na sua veste. E ali, queridos, a Bíblia fala que logo em seguida a sua hemorragia estancou, cessou para a glória de Deus. E depois o Senhor perguntou quem havia lhe tocado, porque ele sabia que dele havia saído o poder. Então, queridos, aqui o Senhor, na verdade, ele foi com propósito ali para manifestar o seu poder mais uma vez. Assim como ele tem vindo sempre diante de você e diante de muitos. Quantas pessoas com certeza estão passando talvez por um problema semelhante a este? Talvez não com uma hemorragia, como esta mulher estava sofrendo há 12 anos, porque hoje a medicina já evoluiu. Mas talvez por problemas também seríssimos, em que as pessoas têm gasto todos os seus bens, têm procurado os médicos aqui da terra, têm feito exames, têm feito consultas, e infelizmente os diagnósticos humanos não têm sido favoráveis, e as soluções para os problemas de saúde dessas pessoas não têm sido encontradas. Queridos, há muitas situações adversas, nós sabemos disso. Dentro da minha própria família, eu tenho passado por isso. No meio da minha parentela, e quantos conhecidos nossos, irmãos, nós sabemos que estão passando por isso. Você, na sua casa, talvez esteja passando também por isso. Quantas situações em que as pessoas procuram os médicos, fazem exames e nada é diagnosticado. Quantas situações que nós temos visto, que nós temos gasto até aquilo que não temos, os nossos bens financeiros, nós temos desembolsado, tirado do nosso bolso, pago até com dinheiro que não temos, queridos. Às vezes pegamos até dinheiro emprestado, fazemos empréstimo às vezes, para tentarmos conseguir solucionar os problemas de saúde que envolvem nossas vidas. Olha a situação desta mulher, queridos, era uma situação com certeza, uma das piores que a Bíblia aqui narra, porque é uma mulher que vivia com certeza bem financeiramente, mas essa mulher gastou todos os seus bens com os médicos e que por nenhum deles pôde ser curada. Mas um dia ela procurou o médico dos médicos, Jesus Cristo de Nazaré, e ali ela tomou a decisão certa, queridos. Ela fez a escolha certa, ela tomou a atitude certa. E esta mulher, antes de chegar até o Senhor Jesus Cristo, ela teve que passar por 3 obstáculos, com certeza. O primeiro deles foi a fraqueza física. Imagine uma mulher há 12 anos perdendo sangue, queridos. Imagine só a situação de uma pessoa dessa.
A segunda situação que aconteceu, o segundo obstáculo na vida desta mulher foi que ela teve que enfrentar a discriminação e o preconceito de uma sociedade que ali eles eram machistas, aqueles homens da sociedade de Israel. E a terceira situação que essa mulher teve que enfrentar, queridos, foi aquela multidão que estava em volta dela, que ela teve que vencer aquela multidão e ir até o encontro do Senhor e tocar na sua orla da sua veste. Amém? Talvez você também esteja passando por situações semelhantes a estas, talvez problemas de saúde seríssimos, situações que há anos você tem gasto com os médicos e não tem encontrado solução, não tem encontrado de fato a resposta que você tanto almeja para a cura dessa enfermidade na sua vida. Mas Jesus Cristo de Nazaré, queridos, ele opera no sobrenatural. Há situações, irmãos, que são patológicas, nós sabemos, mas há situações também que são espirituais. Não podemos aqui, queridos, negligenciar essa verdade, irmãos. Queridos, antes de eu ser crente, depois de crente, quantas situações eu já vi em minha volta, de pessoas aí que procuraram os médicos e continuam procurando e não conseguiram solução para os seus problemas de saúde. Você sabe disso, irmão? Quantas vezes você já passou, talvez, por isso na sua família, com pessoas da tua família, com pessoas da tua parentela, conhecidos teus? Quantas situações, irmãos, a gente sabe que são patológicas, mas outras são espirituais. Então, queridos, essa mulher ela fez a coisa certa, ela decidiu correr ao encontro da pessoa certa, ela foi na fonte certa, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que tem todo o poder para libertar os oprimidos, aquele que tem todo o poder para curar os oprimidos, para restaurar a saúde de cada pessoa que se encontra enferma, amém? E o outro texto também que eu quero trazer para a nossa meditação também está em Lucas, no capítulo 13, a partir do verso 10, quando diz que o Senhor Jesus Cristo foi a uma das sinagogas, e ali havia uma mulher que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. E quando o Senhor olhou para aquela mulher, se aproximou dela e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo aquela mulher foi curada, e se endireitou, e glorificava a Deus. Aleluia! Queridos, aquele espírito de enfermidade era um demônio que aprisionava aquela mulher. O texto é bem claro, queridos. Eu não estou aqui espiritualizando nada, é o que o texto diz. Era um demônio que aprisionava esta mulher. Há 18 anos esta mulher andava encurvada, queridos. E o Senhor Jesus Cristo foi àquele lugar, naquela sinagoga, e estava ali ensinando. Quando ele olhou aquela mulher, ele disse para ela: mulher, estás livre da tua enfermidade. E logo aquela mulher foi curada, queridos. Aquela mulher logo ela se endireitou, porque aquela mulher andava numa posição de humilhação. E quantos estão vivendo assim, queridos? Humilhados, diante de uma situação ou de outra, por um espírito de enfermidade que muitas vezes tem aprisionado as suas almas, tem aprisionado as suas vidas, tem gerado enfermidades. Queridos, são questões também espirituais. Irmãos, nós sabemos, como eu falei agora há pouco, tem questões que são patológicas, sim, irmãos, mas tem questões também que são espirituais. Quantas situações aí você já presenciou, e eu também, e nós já presenciamos, irmãos, de aprisionamento de demônios na vida de pessoas. Dentro da minha própria parentela, eu já passei por situações assim. Eu já presenciei inúmeras vezes, irmãos. Então, são questões que só o Senhor Jesus Cristo de Nazaré pode resolver. Só Ele pode expulsar esses demônios. No nome de Jesus, só Ele pode curar. Só Ele pode libertar. Só Ele pode restaurar e salvar as vidas das pessoas. Amém? Então, queridos, são dois textos aqui que são claros e objetivos da presença de Deus, dos milagres que o Senhor Jesus Cristo operou na vida dessas duas mulheres. A primeira com 12 anos que sofria com uma hemorragia, com um fluxo de sangue que não estancava. Mas ela foi ao encontro do Senhor e foi curada para a glória de Deus. E a segunda, o Senhor Jesus Cristo foi ao encontro dela, irmãos, naquela sinagoga. Olhou para aquela mulher que estava há 18 anos aprisionada por um espírito imundo de enfermidade. E para a glória de Deus, queridos, quando ele disse, ele deu uma ordem para aquele demônio. E naquele mesmo momento aquele demônio deixou aquela mulher, libertou aquela mulher. Aquela mulher foi curada, queridos. Ela não andava mais encurvada. Agora ela estava numa posição, não mais de humilhação, mas para glorificar a Deus. Porque a Bíblia fala que logo em seguida aquela mulher se endireitou e glorificava a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, queridos, esses textos aqui falam sobre a realidade, irmãos, que muitos têm enfrentado, queridos. Muitas pessoas têm passado por tantas lutas, tantas questões de enfermidades, que estão em nossa volta sofrendo, queridos. Mas Jesus Cristo de Nazaré, queridos, Ele é a solução.
Ele tem todo o poder para restaurar, para curar, para libertar, para manifestar sua glória. Se você crê, você verá a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe grandemente. Mais uma vez eu peço a ajuda de vocês, queridos, para se inscreverem no meu canal, para deixarem os seus likes, para compartilharem, para ativar os sininhos, em nome de Jesus. Me ajude nesta obra para que nós estejamos aí propagando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a toda criatura em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Amém.